Olá, começa agora mais uma academia e no programa de hoje vamos falar sobre território quilombola e a luta do cidadão negro pela posse da terra em uma região do Piauí. Vamos tomar como ponto de partida a dissertação do mestre em Direito Rodrigo Portela Gomes. Quilombos, constitucionalismo e racismo. Famílias negras na luta pela propriedade em Barro Vermelho e Contente, no Piauí. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito na Universidade de Brasília, sob orientação do professor Dr. Guilherme Scott Rodrigues e coorientação do professor Dr. Evandro Charles Pisa Duarte. No Censo Demográfico de 2020, o IBGE vai levantar o número de quilombolas brasileiros. Oportunidade para o governo conhecer de verdade esse segmento da população e de formular políticas públicas que atendam demandas urgentes das comunidades remanescentes de quilombos. A terra é uma delas. Está na Constituição Federal. É obrigação do Estado assegurar aos quilombolas o direito às terras que ocupam. É apenas uma das lutas que os cidadãos quilombolas travam, além do racismo e da falta de representatividade social, pelo fato de estarem quase sempre invisíveis para os governantes. Nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça Ana Laura Vilela, mestra em Direitos Humanos, e a educadora quilombola e mestra em Políticas Públicas e Gestão da Educação, Givânia Silva. Sejam muito bem-vindas ao programa Academia. Eu pergunto já ao Rodrigo. Rodrigo, como é que foi essa pesquisa? Dá uma linha geral para a gente sobre o que é que nós vamos conversar aqui pela próxima meia hora. Fique à vontade. Obrigado pelo convite. Primeiro, dizer que esse trabalho, essa pesquisa, né, ela decorre de uma atuação realizada pelo coletivo Antônia Flor, do qual faço parte. Eu sou advogado hoje do coletivo e desde 2012 a gente tem atuado junto ao conflito, né, com a comunidade quilombolas de Contente e Barro Vermelho, né, tentando garantir os direitos fundamentais das comunidades, especialmente a garantia do território quilombola, né. Na pesquisa, em suma, o que eu discuto é como os processos judiciais que fazem referência às desapropriações das pessoas que são proprietárias dentro do território quilombola, elas foram indenizadas, né? E aí eu tento identificar nas ações judiciais expressões do racismo. Tentando identificar como o racismo se expressa a partir de pressupostos implícitos, ou seja, que a gente não consegue a priori identificar, e explícitos, né? Posso afirmar, né, a partir do caso, a partir do estudo, que esses pressupostos explícitos, né, que a gente consegue identificar na pesquisa, seriam, na verdade, a violação dos direitos de contraditório e ampla defesa das comunidades, né? Muitos dos processos, eles correram na justiça, na primeira instância do estado do Piauí, sem a atuação da Defensoria Pública ou acompanhado por advogado constituído. Muitos processos não foram constituídos com audiência de conciliação, né? Também não tivemos perícias, né, para avaliar se o valor proposto pelo Estado era um valor justo, né, como a Constituição define, e como pressuposto implícito, tentar identificar por que aqueles valores foram tão baixos, né? E aí eu falo de valores irrisórios, e para citar exemplo, né, temos um morador da comunidade quilombola de Contente que foi proposto a indenização de R$5 pela sua propriedade. Então, a partir desse estudo de casos das duas comunidades em conflito com a ferrovia transnordestina, a gente fez esse estudo pensando por que raça tem que ser um problema fundamental quando a gente trata da violação de direitos de comunidades quilombolas, né? E por que o racismo, muitas vezes, ele está silente, né? Não está presente na discussão e na teoria e prática do judiciário, na teoria e prática do constitucionalismo, na teoria e prática da dogmática jurídica. Rodrigo, você acha que... E você coloca isso com propriedade no seu trabalho, porque você é uma pessoa que já atua, né, nessas comunidades, você faz um trabalho de longa data lá, então você fala isso com propriedade e com conhecimento de causa. Quando você fala por que a questão raça, ou enfim, tem que estar numa discussão como essa de território, você conseguiu observar isso na prática nessas ações
E houve alguma tomada de decisão ou tomada de iniciativa de medidas para essas pessoas? Quer dizer, uma indenização de R$5, né? Isso é indigno, né? Me fala um pouco sobre isso, sobre essa sua experiência, né, até mesmo advogando lá. A experiência de atuar como advogado, ela permitiu a gente perceber de logo que a questão racial ela não surge, né, como um tema colocado em questão para definir, né, a afirmação ou a negação do direito das pessoas, né? Não surge, né, de logo. E por que eu trago o tema do racismo? Eu trago o tema do racismo a partir da tese do silêncio, né? Então, a tese do silêncio dos juristas sobre o racismo, que é uma construção teórica que tem sido produzida a partir do pensamento negro brasileiro, né? E dentro do campo jurídico, a obra fundamental de Dona Lúcia de Lima Bertulho, e ela apresenta, dentro dos pressupostos que a gente consegue identificar no trabalho dela, que o racismo ele perpassa toda a perspectiva teórica de produção legislativa e normativa do Estado brasileiro, da formação do Estado Nacional e, consequentemente, da formação do Estado Constitucional, mas a teoria jurídica se silencia sobre o problema do racismo. E o problema do racismo, ele é um problema fundamental para o constitucionalismo, não só porque a Constituição nomeia como objetivo, né, da Constituição de 88 o enfrentamento ao racismo, né? Ela é central porque ela está no processo de formação nacional e a gente tem suporte na nossa história, né? E por isso que a dissertação também tem um viés historiográfico, no sentido de que ela vai fazer uma revisão historiográfica da presença quilombola no Piauí. E aí eu uso como uma justificativa, né? Porque o processo ele também é uma história, né? É a história de um conflito, né? E por que nessa história do conflito o racismo não surge? E a minha tese de afirmação é justamente a negativa, né, da presença quilombola, da presença do racismo na constituição do território piauiense, na constituição dos direitos dessas comunidades, né? A partir disso, fazendo essa revisão historiográfica, eu afirmo que, pelo silêncio da historiografia sobre a presença quilombola no território piauiense, como fundamental para a constituição do território piauiense, como fundamental para a disputa da territorialidade, para a constituição das propriedades no Piauí, leva ao entendimento de que comunidades quilombolas não existem no território piauiense. E isso, né, nos leva a crer que, num conflito, né, essas comunidades, mesmo se auto-identificando como comunidades quilombolas, afirmando o seu próprio direito, né, que está lá previsto no artigo 68 do ADCT, da nossa Constituição, que é o dever do Estado de emitir o título definitivo de propriedade, mas a gente entende, percebe, na verdade, que uma ferrovia atravessa o território da comunidade quilombola e há, consequentemente, a violação desse direito, né, do direito ao território. Então, o link que eu faço, né, com a observação da historiografia é justamente a narrativa que não trouxe a presença quilombola, ela está presente também na narrativa processual, né? Porque a nossa história sempre apaga, sempre silencia, né, o processo de luta pela propriedade, de luta pelo território, que foi construído pelas comunidades quilombolas, inclusive com o Tente Barro Vermelho. Vamos pedir, então, a participação das nossas convidadas. Givânia, por favor, fique à vontade de fazer uma pergunta sobre a dissertação do Rodrigo. A pergunta que eu te faço é, como você vê hoje o direito que tem na sua trajetória muito focado numa interpretação linear, que nós sabemos que também tem a ver com essa ideia de pensar linearmente. E os povos e comunidades tradicionais são diversos e têm perspectivas bastante diversas. Então, a pergunta é, como você enxerga isso nesse seu trabalho, pensando no conjunto maior do que são as comunidades quilombolas e do que é a trajetória do direito e a necessidade desse diálogo do direito constituído e do direito adquirido secularmente. Eu queria que você falasse um pouco disso, como você percebeu isso no seu trabalho. Bom, obrigado pela pergunta, Givânia. Eu acho que ela toca num tema fundamental dentro da Constituição brasileira, que é a política do tempo, né? A temporalidade. Entendo que a Constituição é um espaço, um cenário de disputa. Então, todos os direitos ali previstos, eles estão em constantes disputas, eles estão abertos ao tempo, né? O que o meu trabalho
propôs, pensando a atualidade do tema das comunidades quilombolas. É bom recordar que teve recentemente o julgamento do STF, né, na ação direta de inconstitucionalidade 3239, reconhecendo a constitucionalidade do decreto 4887, né, que regulamenta justamente o direito do artigo 68. E aí, essa atualidade nos coloca a necessidade, na verdade, de fazer uma releitura do passado, né? E aí eu uso uma expressão do professor Menelik de Carvalho Neto, da Casa, da Universidade de Brasília. A afirmação e a negação de direitos tem uma relação direta com a leitura que a gente faz no presente sobre o passado, né? Quando a gente faz uma leitura do passado que se silencia e que não reverencia a luta secular das comunidades quilombolas, a gente tem que pensar as comunidades quilombolas como um processo contínuo na história, né, que remonta à diáspora africana, né? E esse processo se inicia com a violência, né, da desterritorialização dessas pessoas de África para o Brasil, né, e a necessidade de reterritorialização. Esse processo que é de constante luta, porque ele é travado, inclusive no processo de luta por liberdade, por igualdade, por acesso à terra, é fundamental na perspectiva que a gente interpreta e faz hermenêuticas do direito hoje, né? Então, se a gente não faz uma revisão dessa narrativa a partir de uma história de violência, mas também de uma história de luta, a gente não entende esses direitos como fundamentais. E o território é vida para as comunidades quilombolas, né? É expressão de liberdade, é expressão de igualdade, expressão de propriedade, que são direitos fundamentais. Rodrigo, as convidadas, eu vou fazer um rápido intervalo agora. No próximo bloco, a Ana Laura vai fazer uma pergunta para você e você vai responder. Fique conosco, a Academia volta daqui a pouco. E o Academia está de volta hoje com o tema Quilombos, constitucionalismo e racismo, famílias negras na luta pela propriedade em Barro Vermelho e Contente, no Piauí. Com o expositor Rodrigo Portela Gomes e as convidadas Ana Laura Vilela e Givânia Silva. Bom, eu já me dirijo diretamente para Ana Laura, nós ficamos no primeiro bloco, né, de voltar com a sua pergunta agora. Por favor, faça seu questionamento sobre a dissertação do Rodrigo. Obrigada, Matula. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de poder ler seu trabalho, Rodrigo, que foi um trabalho com o qual eu aprendi bastante. É válido que ele já esteja disponível, né, para ele poder ser usado nas faculdades de Direito, que esse tema é um tema tão pouco visitado e muitas vezes visitado de forma equivocada. Eu agradeço também de estar com a Givânia, que ela é uma intelectual quilombola, uma educadora quilombola, pela qual eu tenho muito respeito. E eu vou pensar 3 coisas do seu trabalho e te fazer uma pergunta, que é, a primeira é que é muito válido que você tenha feito uma pesquisa empírica, porque isso não é comum no direito, é muito comum que a gente seja mais retórico, né, e faça, assim, uso de teorias e não articule, e você fez uso de múltiplos dados, processo administrativo, processo judicial, entrevistas, a sua atuação política no CAF, então isso é muito válido. A outra questão é que você faz tudo isso, não perde a densidade e o diálogo com a teoria jurídica, porque afinal nós somos constitucionalistas, a gente está se propondo a isso, e também mobiliza autores e autoras que são esquecidos, né? Então você fala utiliza muitas autoras negras, a Dora Bertulho, ela está central no seu trabalho. Você utiliza autores negros, né? E também utiliza fala do protagonismo das mulheres, que é algo muito importante, que demanda uma sensibilidade para a pesquisa empírica. A minha pergunta era que, na verdade, é pedir que você converse mais com a gente sobre esse estudo de campo. O que é que teve, né, nas comunidades de Barro Vermelho e de Contente que interpela o direito, de alguma forma? Muito bom. Tem uma questão muito fundamental no trabalho, né? É pensar por que no ordenamento jurídico brasileiro, vigente pela Constituição de 88, em que é declarado o direito à territorialidade, uma ferrovia também proposta pelo Estado, né, pensando aí o artigo dos Objetivos da Constituição, desenvolvimento do país, né,
a gente teria um conflito, né? Um aparente conflito de objetivos da Constituição, né? Mas no plano material, a gente tem cerca de 300 famílias, né? Pensando nas duas comunidades, que elas são vizinhas, e eu estou falando apenas do contexto de Contente e Barro Vermelho, né? São cerca de 14 comunidades quilombolas atingidas pela ferrovia, no Piauí, e a ferrovia atravessa Ceará, Pernambuco e o Piauí. Então, se interpela quando a gente imagina no plano real a questão do conflito de direitos, né? E aí o conflito de princípios constitucionais. Mas no plano material, uma ferrovia que atravessa o território das comunidades, que impacta o acesso à água, que impacta a produção econômica, seja agricultura, seja apicultura, que impacta a vida imaterial, né? E pensar que essas vidas, né, importam, né? Porque não há distinção na Constituição de vidas mais importantes do que outras, né? E a interpelação do estudo de caso é justamente na perspectiva de que a revisão historiográfica que eu fiz na parte inicial do trabalho foi pautada pela complexidade da formação das comunidades quilombolas no Brasil, né? As comunidades, elas não podem ser entendidas como apenas um resquício do passado, né? Como apenas frutos do processo de fuga da escravidão. Sim, se constituíram no processo de colonização e escravidão, mas também se constituíram no pós-abolição, né? Se constituíram com a compra de propriedades, se constituíram com a doação de terras por dívidas, né? E a gente tem que pensar que um estudo de caso permite eu fazer a avaliação daquela realidade, né? Da forma como aquelas famílias constituíram a propriedade, da forma como aquelas famílias lutaram pela manutenção da propriedade e lutam hoje. Você consegue identificar que propriedades na mesma região, no mesmo município, por exemplo, de donos diferentes, um dono sendo quilombola e o outro não quilombola, com a mesma tamanho de propriedade, com o mesmo com o mesmo solo, com as mesmas características, você aí consegue mostrar como que o racismo opera. Por quê? Porque a propriedade do não quilombola é melhor paga, ou seja, a indenização é maior. Isso é uma coisa que eu quero que você explore um pouco mais sobre isso, porque isso me chama muita atenção e eu ainda fiquei com aquele gostinho de querer saber quando essa propriedade fosse da mulher, né? Da gente fazer esse filtro. Certamente você teria ainda outros dados, e isso você vai trabalhar certamente no seu doutorado, esse filtro aí, para a gente enxergar como o racismo ele opera por dentro do direito. Ou seja, temos dois proprietários com a mesma quantidade de terra no mesmo município, o branco é indenizado num valor superior e o quilombola num valor inferior. Então, eu acho que você traz aí para nós, para a sociedade brasileira, a comprovação de que o racismo institucional ele tem uma sutileza, mas ele é possível de ser enxergado, inclusive, a partir da lente do direito. A segunda questão, para você pontuar também, é que não havia condições legais para que não houvesse consulta pública a esses territórios quilombola. Por quê? Porque a Convenção 169 da OIT, do qual o Brasil é signatário e é obrigado a respeitar, diz que eles precisavam ser consultados. Então, eu queria que você tratasse esses dados e falasse para a gente um pouco desse processo da consulta, porque até onde eu sei do caso, as consultas elas têm perdido, sobretudo, o valor mais importante, que é de serem livres, informadas, de boa fé, né? Então, eu queria que você falasse desses dados desproporcionais que você encontrou na pesquisa, que está lá na pesquisa, e desse processo da consulta baseada na Convenção 169 da OIT. Bom, essa pergunta é muito importante e eu me apoio na construção teórica de outra pesquisadora, também integrante do coletivo Antônia Flor, né, que é a Isa Maria Dias. Ela aponta que a violação ao direito de consulta prévia, né, que tá, como você falou, está previsto na Convenção 69, ela gera uma violação em cadeia. Por quê? Porque ela é o direito inicial, né? Se a consulta às comunidades
não existe, né, se ela não acontece também não só materialmente, né, mas processualmente, de acordo com a Convenção 69, a partir de um protocolo que é produzido pela própria comunidade, e aqui o protocolo são as regras do jogo, né? Então, quando a consulta prévia não existe, há um processo de violação em cadeia, né? E esse argumento ele é fundamental para a gente perceber, por exemplo, outras violações, né? Você afirma uma violação específica do direito processual, né? Como eu afirmei anteriormente, as comunidades não tiveram contraditória e ampla defesa. Inclusive, não tiveram a condição no processo judicial de questionar, né, a partir de estudos técnicos, o valor apresentado pelo Estado do Piauí, né? Então, a gente tem a violação primeira, que é a consulta prévia, a gente tem várias violações nos processos judiciais, tem uma violação posterior à consulta prévia, porque a legislação que opera sobre indenização, ela afirma que a indenização tem que ser prévia e justa, né? Primeiro, violação, ela não foi prévia. Até hoje, né, muitos dos proprietários não receberam indenização. Então, já tem uma violação aí do próprio processo administrativo, porque, a princípio, a indenização ela é administrativa. Sim. Só vai ao Poder Judiciário, só vai litigar em caso de necessidade, em última instância. E o Estado do Piauí, né, juntamente com a unidade federativa, né, porque é uma obra do DENIT, né, então há um convênio e as ações são no Estado do Piauí, o que no nosso entendimento também é uma violação por se tratar de comunidades quilombolas, né, ou seja, são direitos que devem ser acompanhados, inclusive, na instância federal, né, seria na Justiça Federal, acompanhado pelo Ministério Público, o que não aconteceu, né. Então, esse processo administrativo não também aconteceu, ou seja, não teve negociação, né, já foi logo um processo de disputa, né. E as ações propostas pelo Estado já vinham com um valor específico, né. Eu vou usar o exemplo dos R$5 que eu mencionei anteriormente, mas a média de valor não supera os R$100, né, dessas 300 famílias compostas, né, no território das comunidades. E uma questão importante é perceber o pressuposto implícito do racismo, né? Eu tratei aqui até agora dos pressupostos explícitos, né, o que, a partir do próprio direito normativo, né, a gente consegue perceber, né, que é o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, né, do devido processo legal. Mas no próprio valor há uma expressão do racismo científico, do epistemicídio. Por quê? Os saberes das comunidades não foram considerados, né? E há uma valoração negativa desse saber. Por isso que há uma afirmação do racismo, porque o racismo é a valoração negativa, né? Então, por que uma propriedade no semiárido, né, ela não pode ser produtiva, né? Se eles são um dos maiores produtores de mel do sertão piauiense, exportam mel para a Europa, né? Então, a gente tem aí um processo, né, que não identifica aquela propriedade como propriedade que merece uma valoração maior, né? E a comparação ela é evidente no que você falou, né? Há uma diferenciação entre proprietários não quilombolas e quilombolas, no mesmo território, nas mesmas condições de solo, de clima, de relevo, de vegetação. Eu vou pedir rapidamente uma nova pergunta da Ana Laura. Rodrigo, vários dados que você traz na sua dissertação faz com que a leitora quase se indigne, né? Essas indenizações de R$5, o fato de que era uma empresa pública, uma obra pública que chega lá. Em algum momento você fala, algo que você trouxe ainda há pouco, sobre racismo ambiental, epistemicídio e racismo institucional. Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Sim. No racismo ambiental, há uma desproporcionalidade dos danos. As comunidades restam a elas os danos, ou seja, a falta de acesso à água, a falta de propriedade para produzir. Então, aí eu identifico o racismo ambiental. E o epistemicídio justamente naquilo que eu falava, né? Por que que aquela propriedade vale menos, né? Se há uma mesma identificação de relevo, de vegetação, né, em relação ao proprietário não quilombola, né? Seria apenas a atividade econômica, a atividade cultural, a atividade produtiva, a atividade política, que é expressa naquele território, por ser quilombola, por ser negro. Então, essa é a questão que eu respondo, né? Há, sim, uma desvalorização por ser quilombola.
Rodrigo, eu quero te agradecer, você vir compartilhar com a gente o seu trabalho, que é tão rico. Você agora já é um doutorando, né? Já está indo além. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Ana Laura Vilela, também obrigado por vir aqui. Giovana Silva, muito obrigado por estar aqui conosco. E a você, nosso muito obrigado. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Tchau.